Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição daquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor programa teológico da televisão brasileira. Uma alegria começar o ano dividindo esse espaço com você que curte, acompanha e participa do Vejam Só. Que, de fato, seja um ano novo e um ano repleto, né, de experiências com um eterno. Acho que, de fato, isso é o mais importante na nossa caminhada. E também nós vamos aproveitar esse início de ano para falar um pouquinho sobre essa questão de ter um ano novo. Mas calma, daqui a pouquinho eu coloco o tema para você. Deixa eu já apresentar os meus convidados que vão nos ajudar nessa caminhada. Aliás, antes dos convidados, 2 recadinhos bem rapidinho. Primeiro, vou colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar, @zeca_pereira. Espero a sua mensagem por lá também. Agradeço demais todo o carinho que recebo aqui dos nossos amigos que nos acompanham e me seguem por lá também. E eu quero começar reforçando o canal do Vejam Só no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações e sabe de mais uma coisa? Deixa um like lá no vídeo que você está assistindo. É tão simples, é tão fácil, não custa nada para você e ajuda tanto o nosso trabalho. Assim, o algoritmo lá entende que você gostou, vai te indicar novamente esse material e vai indicar esse material para outras pessoas também, tá bom? Então, chega por lá, se inscreva no canal e curta os vídeos que você assistir também, que vai nos ajudar demais na divulgação do nosso trabalho, tá certo? Bom, apresentar os nossos convidados, nós vamos assistir a matéria e, na sequência, começar a nossa conversa de hoje. É com muita alegria que o Vejam Só recebe aqui nos nossos estúdios a doutora Veruska Gendov, ela que é psicóloga clínica e neuropsicóloga, uma amiga não só do Vejam Só, mas uma amiga da HIT, da nossa emissora, da nossa programação, sempre gentilmente nos atende e colabora com os programas. Seja bem-vinda, doutora. Graça e paz, uma ótima noite. Graça e paz a todos. Feliz ano novo. Como é bom começarmos o ano aqui, né, com amigos, com pessoas queridas. E o principal, pensando como nós podemos fazer melhor para o Senhor. É uma honra. Exatamente. Bom, nós vamos obviamente falar disso, né? Em ter atitudes novas, talvez isso seja o mais difícil. Mas nós vamos chegar lá. Para a gente começar, doutora, eu vou pedir para a irmã falar para quem nos assiste os seus contatos, as redes sociais, até para o pessoal que nos assiste tiver interesse em conhecer um pouquinho melhor do seu trabalho, poder entrar em contato também. Por favor. Claro, é um prazer para você que queira conhecer um pouco o meu trabalho. É só você digitar lá psicóloga Veruska com K, ou doutora Veruska, @doutora Veruska. Eu estou no Instagram, Facebook, YouTube. Eu procuro sempre dedicar o máximo de tempo para trazer materiais importantes para melhorar a sua saúde emocional. Você que é cristão, passa por determinadas situações, todos os tipos de temas emocionais cristãos estão nas minhas redes. Então, é só colocar lá a doutora Veruska que você me encontra. Muito legal. Inclusive, a gente deixou aí, apareceu, né, todos os contatos que a doutora Veruska disponibilizou, mas nós vamos deixar todos eles fixados também lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. Antes de apresentar o nosso outro convidado, eu gostaria só de fazer referência à igreja que a irmã congrega também, por favor. Sim, eu sou membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo. Inclusive, um abraço aí para o pastor Paulo Eduardo, meu pastor, que também tem um carinho gigante por vocês. Sem Inclusive, dúvida. Já deixo o abraço dele aqui para ti. Obrigado. Eu tenho certeza que ele tem um carinho muito grande, porque ele fala muito de ti, do Web. Fala, olha, como eu gosto deles. Então, fica aí o nosso abraço. Obrigado, meu irmão. Obrigado. É um carinho recíproco também e de fato, mais um irmão que colabora e acrescenta aqui nos nossos conteúdos também. Fica o nosso abraço. Obrigado. Que é uma alegria agradeço. recebê-la aqui novamente nos estúdios do Vejam Só. E nós temos também o privilégio, nessa oportunidade, de receber o pastor Igor Alessandro. Ele que é ministro da igreja Uma Palavra de Vida Church. Pastor Igor, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite novamente. Está aqui no Vejam Só. É mais um daqueles que chegou convidado e hoje a gente pode chamar de amigo também. Isso aí, tamanha família. Proximidade e a parceria. Graça e paz, meu irmão. Eu que agradeço, Zeca, Angélica, a doutora, estar mais uma vez aqui. É claro, nesse primeiro dia desse ano abençoado que já se inicia, 2024, né? Quero também aí dar boas festas e um feliz ano novo a todos, em nome de Jesus. Tenho certeza que hoje vai ser de grande relevância, né? Para iniciar o ano aí, como todos dizem, com o pé direito. Aleluia. Depois eu vou voltar nisso daí.
Depois eu vou voltar nisso daí, sabe por quê? Porque, inclusive, quando a doutora Verusca falou, já me deu esse insight aqui de uma questão que a gente, principalmente nessa virada do ano, a gente tem alguma coisa muito mística. Isso, nós vamos mas falar pouco disso. prática. Verdade. Nós vamos chegar lá. Informações da igreja, pastor, Tá por favor. Sou pastor da Uma Palavra de Vida Church. Nós estamos ali na Avenida Parada Pinto, 787, sobre loja, em cima do Banco do Brasil. Uma igreja que está sempre pronta ali para recebê-los, em nome de Jesus. E é claro, começando o ano, comece ali também nos visitando. Será realmente uma honra e uma bênção para todos. Começar com atitudes diferentes. Uma visita lá para o nosso irmão, que inclusive também apareceram para você os contatos que ele disponibilizou. Se você não anotou, perdeu, passou rápido, quer conhecer um pouquinho melhor do ministério do irmão e da igreja também, você pode acessá-los e eles vão ficar fixados lá no perfil oficial do Instagram, do @programa Vejam Só, tá bom? Vamos rodar nossa matéria de abertura. Ela vai apresentar um pouquinho assim do tema que nós vamos tratar hoje. Na sequência, a gente volta para as considerações iniciais dos nossos convidados. Vejam só. Enquanto nos despedimos de 2023, relembramos não apenas dos acontecimentos marcantes, mas das experiências que deixaram marcas profundas em nossas vidas. Cada ano é um capítulo. E agora, diante de 2024, nos questionamos: o que verdadeiramente esperamos? Seriam apenas conquistas materiais ou almejamos algo maior que abranja não só a nós, mas a todos ao nosso redor? Neste novo capítulo, o conselho sábio de Provérbios, capítulo 16, versículo 3, ressoa: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso vai além das resoluções comuns. É sobre entregar cada plano, cada sonho nas mãos do Criador. Uma jornada que busca não só conquistas, mas transformação. Ao enfrentarmos os desafios de 2024, vale a pena refletir. Nossas expectativas estão limitadas a meras realizações pessoais ou estamos almejando algo que transcenda, impactando positivamente o mundo ao nosso redor? A verdadeira mudança começa quando nossos objetivos abraçam não apenas o individual, mas o coletivo. Enquanto o futuro permanece um mistério, temos a certeza de que, ao permanecermos na presença de Deus, estaremos guardados. Que este novo ano seja mais do que uma jornada pessoal, seja uma busca constante por propósito, amor e conexão. Lembremos, o futuro é incerto, mas com Deus enfrentamos o desconhecido com confiança. Fique ligado, 2024 chegou e o Vejam Só já está no ar. Muito bom deixar aqui o meu agradecimento sempre à nossa equipe aí que com tanta qualidade produz as matérias que introduzem, né, os temas aqui do Vejam Só. E ela colocou algumas reflexões sobre essa questão do ano novo. De nós iniciarmos um ano novo. E é sempre um momento de muitas oportunidades. O ano velho, agora passou, parece que tudo ficou lá para trás. Agora tudo vai ser novo. E a pergunta do Vejam Só é: como ter um ano novo de verdade? Como fazer desse 2024 de verdade um ano novo? Meus convidados vão fazer as considerações iniciais e depois nós vamos começar a nossa conversa, porque tem muitos aspectos aí que são interessantíssimos para a gente falar. Doutora Verusca, as mulheres, obviamente, têm sempre o privilégio, a honra de iniciar falando. E nós vamos ficar aqui só ouvindo. Amém. Tá, pastor? Aprendem. Como ter um ano novo de verdade? Por favor. Olha, você sabe que nós precisamos sempre ter foco e atitude, né? A própria palavra de Deus nos ensina que é oração e ação. Só que muitas vezes nós temos também uma tendência humana, emocional, de reproduzir os mesmos comportamentos por acomodação mental. Então, nós queremos um ano novo, nós planejamos um ano novo, nós queremos fazer tudo diferente, mas passou da primeira semana, repete tudo de novo.
Porque nós temos uma tendência em imitar tudo aquilo que é cômodo para o meu processo mental e cognitivo. Então, para realmente ter um ano novo, eu preciso parar, me autoavaliar, entender como foi o meu ano anterior e conseguir pensar o que eu quero para mim agora, em 2024. Esse é o primeiro dia do ano. E a gente precisa parar um pouquinho e pensar o que a gente busca, o que a gente quer. O que a gente quer alcançar, o que a gente almeja, o que a gente tem como sonho. Tem uma coisa, pastor, pastores, né? E uma coisa que tem me preocupado bastante. Quando eu pergunto para algumas pessoas quais são seus sonhos, muita gente está com dificuldade de saber dizer o que tem, de sonhos. Sabe o que isso significa? Que as pessoas pararam de sonhar. Elas estão, grande parte do tempo, vivendo as repetições e grande parte do tempo se distraindo com as redes sociais, esquecendo de viver a própria vida. Eu sei que isso é um tanto forte, né? Mas é uma realidade que nós precisamos acordar. Enquanto nós estamos dedicando muita quantidade ali de tempo, tentando de forma curiosa olhar a vida dos outros, olhando redes sociais insistentemente, nós estamos deixando de viver a nossa própria vida. Então, se você quer, de repente, uma primeira orientação, uma orientação é de uma psicóloga que também vive a história cristã, porque eu nasci num berço cristão, sou a 4ª geração de evangélicos da minha família, eu vivo a minha fé, eu frequento, sou líder ministerial, então eu vivencio. Então, se você realmente se converteu, se você crê em Deus, você precisa fazer diferente. Eu tenho visto hoje pessoas muito mais xeretando a vida do outro do que lendo a Bíblia. Pessoas muito mais dedicando tempo à curiosidade humana do que vivendo a sua história. Então, esse primeiro movimento aqui de abertura de programa, o que eu quero já realmente chacoalhar, comece o ano olhando para Deus e para si. Se a gente conseguir fazer isso, com certeza o seu ano vai ser diferente. Essa questão das redes sociais, acho que elas saltam alguns comportamentos que têm sido um padrão na nossa sociedade e que a Bíblia cutuca de alguma forma. Sim. Se a gente for ler Provérbios, nós aprendemos muito sobre isso, né? Aliás, né? Contra a preguiça, contra a procrastinação. E as redes sociais, elas saltam isso, né? Elas saltam isso. Além, obviamente, dessa questão de ficar cuidando da vida dos outros. Existe, que é um outro aspecto também. Pastores, existe por trás de tudo isso uma mecânica que é provocativa mentalmente. Sim. É mercadológica. Eu estimulo você, aquilo que você tem como mais curioso, eu reforço você para você continuar curioso, porque isso é um mercado. Sim. Então, eu faço você se viciar, eu faço você se sentir amado com curtidas, eu faço você se sentir compartilhando conteúdos que, de repente, nem são tão interessantes assim, para que você tenha uma sistemática algorítmica para que você possa reverter isso em resultados mercadológicos. Eu acho que isso daí é fundamental. Cria uma necessidade. Uma necessidade que você não tem, por isso que precisa criar. Porque as necessidades que você tem, elas são naturais, né? Fome. Ninguém precisa avisar que seu corpo vai dizer essas coisas precisam ser criadas. Mas vamos voltar lá, que isso é muito legal. Mas, assim, eu só pincei, assim, da sua fala, doutor, eu vou colocar aqui, porque eu acho que essa é uma frase marcante, assim, é viver a própria vida. Viver a própria vida. E eu vou querer depois explorar isso, porque, obviamente, a própria vida tem problemas. Sim. Tem dificuldades, tem percalços, tem dores, tem acertos também, mas é a sua vida. A que real, é importante. Né? Porque a vida do filtro... Não, esquece. Isso daí esquece. Isso daí esquece. O filtro esquece. Mas, pastor Alessandro, quero ouvir o irmão também. Como ter um ano novo de verdade? Então, como a doutora bem pontuou, e é verdade, o ano começa com muitos desafios, com muitas coisas para serem feitas. Tivemos o ano de 2023 muito turbulento, com várias lições para serem aprendidas
lidadas com muita responsabilidade, mas nós não podemos deixar realmente de esquecer das nossas responsabilidades. Se queremos um ano novo, devemos fazer coisas novas, porque as coisas velhas, como a própria palavra do Senhor diz, elas se passam. Exatamente. E eu fico com o versículo que está em Provérbio, que diz que o homem ele faz plano, mas a resposta final vem do Senhor. O Senhor ele não nos impede de fazermos planos, não nos impede de sonharmos, de termos uma esperança de dias melhores, mas sempre vamos buscar a resposta final do Senhor. E vivendo diante de uma sociedade completamente imagética, como a doutora colocou, e como nós estamos vendo, isso se torna um desafio de desvencilhar, até mesmo de largar vícios que estão aprisionando, trazendo procrastinação, trazendo a falta até mesmo de ânimo, pessoas com alto graus de ansiedade, a doutora pode falar melhor do que eu, com ansiedade, com depressão. Estamos diante de uma geração, infelizmente, bastante doentia, vamos colocar assim, de uma forma até mesmo, né, com muito cuidado, mas que se nós trabalhar para termos um ano de 2024 completamente diferente, temos que começar a fazer tudo novo. A começar com a presença do Senhor, a buscar o Senhor. Hoje estamos diante de uma geração completamente apostatando da fé, né? Se afastando do Senhor, vivendo uma vida completamente fechada, enclausurada nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias dores, e sem ao menos buscar aquele que tem poder para tirá-los dessa situação. Então, nessa minha primeira fala, é isso daí. Não, sem dúvida. Acho que é um alerta, que acho que a doutora Verusca também colocou, e acho que é um consenso aqui entre a gente, é que para ser novo tem que ter atitude nova. Não adianta. Tem que ter atitude nova. Dia 1º, e esse ano foi bom porque ele caiu na segunda, que segunda-feira já é o dia mundial do início de tudo, né? Da dieta, da academia. No caso do povo cristão, normalmente é o dia mundial do início da leitura bíblica. Isso, iniciar a leitura da palavra, mas no metade do ano já se esquece. Então, era essa pergunta que eu quero ser provocativo com o irmão, depois eu vou repercutir isso com a doutora Verusca também. Normalmente, dia 1º de janeiro é o dia mundial do início do plano de leitura bíblica anual. Isso. Vamos ler a Bíblia em um ano. Gente, eu acho isso perfeito. Eu acho que tem que ter isso daí, tem que ter. Eu tenho os meus planos de leitura, a minha disciplina e tudo mais. Mas sabe qual é o problema que eu vejo, pastor? Normalmente o cara começa o ano, ele não lê a Bíblia, regradamente, não lê. Aí ele começa o ano e acha que vai começar a ler. Não, agora eu vou ler a Bíblia toda em um ano. Ou vou fazer um plano para ler em 6 meses, para ler em 3 meses. Então o cara não lê nada e acha que de um dia para o outro ele vai começar a ler 15, 20 capítulos no dia. Não vai. Não vai. Não vai. Isso tem que ser Aí ele costume. fica um dia, não vai, 2 dias não lê, 3 dias não lê, dia 5 de janeiro ele já abandonou o plano. Pronto. Porque ele não consegue. Nós não estamos com um objetivo muito fora da realidade? Não era melhor colocar um objetivo no coração? Vou ler um capítulo por dia. Sim. Vou começar lendo um versículo, mas vai ser todo dia eu vou ler. Daqui a pouco é 2, é 3. Sim. Não é mais fácil ir para a realidade? Nós não estamos sonhando muito, por isso que a gente não realiza? Nós vemos isso até nos ensinamentos de Cristo, né? Porque, assim, nem lá nem cá, sempre no meio, sempre sendo realmente prudente em tudo aquilo que devemos fazer. Como você mesmo colocou, o primeiro dia do ano é o dia da promessa. Então, é a promessa da dieta, é a promessa... Enfim, vou até parar por aqui, porque é muitas coisas. Só que, assim, nós, como cristãos, precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela está raquítica e ela precisa realmente dar início. Tudo aquilo que você começa, né, nós somos autoprogramáveis, né, e reprogramáveis também. Tudo aquilo que a gente começa fazendo de pouquinho, automaticamente isso vira um costume. E como costume, vira um hábito. E graças a Deus por isso. Então, assim, nós aprendemos isso com o próprio Senhor Jesus. Certa feita, os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, nos ensina a orar, porque os discípulos de João, eles oram, quer dizer, eles não sabiam orar. A oração do Senhor Jesus, que é o Pai Nosso, é uma oração mundial que todos nós conhecemos, e sabemos, é uma oração que não passa 2 minutos. Se você realmente orar tranquilamente, 1 minuto e meio. Só que o que pessoas vêm até a sala pastoral? Pastor, eu não consigo orar.
eu não consigo ter uma vida com Deus. Se a pessoa não ora, essa pessoa ela não vai ler a Bíblia Sagrada. Nós temos uma ferramenta no celular, que nós estamos falando bastante de celular, que ela mede quanto tempo você gasta em cada aplicativo. E eu creio que todo cristão tem a Bíblia Sagrada. Eu tenho vários tipos de Bíblia no celular. E nessa ferramenta é assustador, porque eu já falei para algumas pessoas do ministério. Eu falei assim, quanto tempo você gasta nisso? Quanto tempo você gasta naquilo? Quanto tempo... E na Bíblia, no aplicativo da Bíblia. Quer dizer, é assustador, porque a pessoa, quando ela está com um tempo, talvez para ler, para estudar, para orar, ela gasta em outras coisas e depois reclama porque não consegue uma vida de intimidade com Deus. E é isso que nós estamos vendo. Comece com pouco, comece fazendo. Quando você menos perceber, um exemplo da oração, comece com 1 minuto de oração. Quando você menos perceber, vai 2, 3, 4, 5, você está em meia hora orando. E olha aí, meia hora orando não é nada para um servo, para uma serva do Senhor que quer intimidade com Deus. Então a gente precisa começar. E assim, o que eu tenho visto como professor até mesmo de teologia e de hebraico, eu tenho visto que até as lições, né, as atividades que nós passamos, e olha que geralmente uma aula de teologia ou de hebraico é uma vez por semana, né? Quando nós pegamos algumas classes assim, enfim, mas em média uma vez por semana, nós damos atividades. As pessoas têm praticamente uma semana para fazer. Quando chega, muitos não fizeram. E o que fizeram, então, além, né, se não fizeram as atividades que são realmente para crescimento? Então, nós estamos... É como aquele filho que se alimenta simplesmente de hambúrguer, salgadinho e tudo, e ainda o pai e a mãe reclamam que só leva o menino para o médico. Quer dizer, faz parte de uma educação, uma reeducação propriamente dos cristãos. Doutora, você falou na sua fala inicial do sonho, né, que às vezes pergunta para as pessoas não estão nem mais sonhando. A gente pincelou alguma coisa sobre atitude. Eu fico com a impressão que, às vezes, o problema dos nossos sonhos não são nem não sonhar, mas é sonhar algo que não é da nossa realidade. Ou colocar meta, talvez não é nem só. Acho que o sonho eu fui mal aqui, porque o sonho você pode sonhar aquilo que você quiser e quanto maior, melhor. Mas meta que não é na sua realidade. Então, a gente falou aqui da leitura bíblica, mas a gente pode citar um outro exemplo, que no dia 1º é padrão, que é o emagrecimento. Vou emagrecer 30 quilos. Ué, calma, irmão. Emagrece 1 quilo. Até porque senão você não vai conseguir chegar nos 30. Você tá doente. Emagrecer 30 de uma vez. Mas não, a pessoa quer... Não, eu não vou na academia 2 vezes por semana. Eu vou todos os dias, até domingo eu vou. Não vai. A gente não põe uns absurdos assim, e por isso que a gente se perde e o ano novo não vai ser novo, vai ser velho, porque a gente não mudou. Nós temos 2 situações muito interessantes, pastor. A primeira delas vou colocar inconscientemente uma meta bem distante, porque eu não vou conseguir, e aí eu tenho uma desculpa para mim, eu vou conseguir me confortar porque eu não consegui, porque era muito difícil. E de alguma forma eu me alimento por conta da dificuldade. Olha só. E uma outra situação que também é muito grande, a gente tem que falar disso, nós não aprendemos na escola a gerir emoções. E aí, por falta de uma gestão emocional, eu não sei calcular passos, eu dou um passo maior do que minha perna, eu não sei calcular distâncias, eu não sei calcular emoções e investimentos. E quando eu falo investimento, não é dinheiro, não. É investimento de tempo, investimento de emoção, é investimento de dedicação, de motivação. Então, nós precisamos começar a olhar um pouquinho mais para as nossas emoções. Como é que você está gerindo a sua vida? Sim. Como é que você está gerindo o seu tempo? Não existem grandes conquistas sem pequenos passos. Isso não existe. Nós precisamos de pequenos passos para derrubar grandes processos. Para a gente pensar que Davi, para derrubar gigante, ele teve que cuidar de ovelha. Então, nós precisamos entender as pequenas coisas para conseguir... Né? Entender que essas conquistas vão ganhando tempo. Outra coisa que o nosso processo mental faz é a repetição. Eu só aprendo neurologicamente se eu repetir. Eu dou um passo pequeno, repito, 3, 4 vezes, consegui ter segurança, firmeza, agora eu dou um passo maior, agora eu estou mais seguro, eu dou outro passo, e assim vai. É assim para o estudo da Bíblia, é assim para a sua vida, é assim para as decisões. Vou dar um exemplo que acontece muito, pastor. Eu atendo um volume grande de pessoas frustradas
porque deram um passo maior do que a perna e depois tiveram que voltar. E para eles, voltar é ter perdas. E, na verdade, para mim, é ter ganhos. Porque se você reconhece que foi grande, então você precisa dar o passo e retornar. E é uma conquista você ter esse reconhecimento. Então, por exemplo, pessoas que tinham um carro e aí, de repente, investiram num carro, numa casa muito mais custosa financeiramente do que você tinha condições de pagar. E aí entrou pandemia, teve uma série de coisas no ano passado, várias coisas aconteceram, você não conseguiu honrar. Sim. Então, reconheça, dê um passo maior. Reconhecer é crescer, é amadurecer. E aí, eu amadureço, dou um passo atrás e tenho conquistas muito maiores com o tempo. O tempo é um remédio para tantas coisas. Então, se tem algo que eu preciso que as pessoas parem um pouco e pensem, é como você está gerindo suas emoções. Você está agindo por impulso? Você está agindo por estímulos? Você está agindo por ambição? O que está acontecendo? Então, calma. Tem muita gente, pastor, que quer mostrar para o outro que é mais santo que o outro ou que lê mais que o outro, então eu leio a Bíblia em um mês. Uma competição, né? E se torna uma competição. Não que ele queira fazer isso, é porque humanamente está carente, quer chamar atenção, quer ser admirado. Tem outras questões. E é para a gente entender isso, querido. Vem cá, vamos fazer diferente? Admiro você, mas não precisa fazer isso em um mês. Vamos fazer diferente? Vamos criar um plano que tenha a ver com o seu perfil emocional? Porque é melhor você ter um plano adequado a você do que você se frustrar e depois não conseguir ler. Não estou desvalorizando você, estou valorizando o seu perfil. A forma de encarar, de olhar, vai fazer com que a gente alimente um processo que pode ser muito construtor, ao invés de destruidor na vida de cada um. Sim. Até nessa questão, o pastor Igor, assim, de comparação, e que a psicologia precisa trabalhar muito nos nossos dias, né? Porque, não sei se vocês repararam, eu falei muito de emagrecimento aqui, né? Sim. Ah, vou emagrecer. Mas, de repente, a pessoa nem quer emagrecer. Sim. Mas ela vai fazer isso porque é uma imposição. Na questão espiritual, a gente tem muito isso. A doutora Verusca ressaltou isso muito bem. Sim. Às vezes, de uma competição, o que acaba frustrando a pessoa também. Poxa, eu não consigo orar 2 horas por dia. Sim. E o irmãozinho foi lá e deu o testemunho que faz. Ah, ele lê, eu não consigo ler. Só para passar a palavra, pastor, Lutero uma vez respondeu uma carta de uma nobre, né, da burguesia alemã, onde ela reclamava que ela tinha uma fé muito fraca. E Lutero falou assim: minha irmã, que alegria você ter. Porque, sendo ela forte ou fraca, é fé. É uma fé. E o importante é ter fé. Jesus falou da fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. Não falou de uma fé que pareceu uma semente gigantesca. Não. E Lutero foi muito bem nessa sacada. Mas, às vezes, isso acaba nos constrangendo, sendo que não é uma competição. Sim. Então, Zeca, só que eu vejo que isso está ligado também a esta geração, né? Eu não quero ser saudosista, nem olhar muito para trás, mas a gente aprende um pouco em relação aos nossos pais, avós, e até mesmo particularmente na minha infância, que eu sou mais velho. Mas, assim, eu me lembro que nós éramos completamente ensinados e doutrinados a perder, a lutar por algo. E se não conseguir levantar e vai realmente em frente. Hoje estamos diante de uma geração que não estão preparada para frustrações. Então, se perde alguma coisa, se frustra, abandona. Recentemente, eu estava vendo uma matéria de um jovem que ele estava com depressão porque aos 21 anos, ele ainda não tinha chegado a 1 milhão, que era realmente a meta dele. E por que isso? Porque estamos também diante de uma geração de ostentação. Quando você vai ver, eu tenho um filho de 12 anos e uma afilhada de 21 anos, nós vamos ver as redes, o que está em volta de tudo isso, é sempre a ostentação dos carrões, das mansões. Então, isso gera um descontentamento, uma frustração, até mesmo no meio cristão. Por quê? Sim, sem dúvida.
Então, por isso que eu estou falando que isso está ligado muito à geração. E nós, como igreja, vou puxar, né? Porque todo pastor tem um pouco de psicologia, mas vou puxar um pouco para o pastorado. E nós temos que ter a ciência de ensinar, porque a palavra do Senhor nos ensina a respeito disso. O apóstolo Paulo mesmo, em Efésios capítulo 6, ele vai falar a respeito do dia mau, para nós permanecermos firmes diante do dia mau. E até mesmo diante de tantas situações, nos revestirmos com a armadura de Deus. E a armadura de Deus, para muitas pessoas, acham que são aparatos, objetos físicos. E não é. É um estilo de vida, é um modus viventes do verdadeiro cristão, que aguenta e tem que aguentar tudo. Quer dizer, né, eu tive a oportunidade de visitar Israel, visitei alguns lugares assim que os mártires passaram. Quer dizer, que fé é essa que aguentava tudo e todos em prol de um nome? E hoje nós vemos uma geração, e principalmente até mesmo dentro da igreja, que se o pastor falar um pouco duro em uma ministração, abandonam a fé. Então eu acho que deve haver realmente, tem que haver um trabalho, principalmente neste ano que está começando, porque nós já vimos os erros de 2023. Isso é, estimativa, mais de 70% dos nossos jovens que ingressam na faculdade abandonam a fé. Então, deve haver realmente como algo novo, não que não estejam fazendo, mas que deve fazer muito mais, né? E até realmente a psicóloga está aqui, que precisa ter esse trabalho, tanto do pastorado espiritual como da psicologia mental, para fazer um trabalho de fortalecimento para essa geração. E quando eu digo geração, não estou falando só de jovens, não. Eu estou falando de pessoas que, infelizmente, estão inseridas nessa sociedade que não aguentam nada. Então, muitas vezes, só para concluir, na sala pastoral, pastor, eu estou assim e tal, meu casamento. Lute pelo seu casamento. É claro que tem várias variantes, tem coisas para se estudar, né? Principalmente hoje que nós estamos vendo de violência doméstica e tal. Eu não consigo falar, olha, fique... Enfim, não vou nem entrar nesse detalhe. É num conceito geral. Mas é num conceito geral. O conselho primeiro é batalhe pelo casamento. Batalhar. O meu filho está nas drogas, vou lançar ele, vou esquecer ele. Não. Quer dizer, então assim, a igreja, para fazer o novo de Deus, ela precisa fazer isso. E nós estamos aprendendo, infelizmente, e sendo influenciados com um mundo que está deixando tudo para trás. Se não serviu, descarta, pega outro. Sim. Então é isso que nós precisamos realmente de algo novo fazer. Sim. Doutora, eu acho que, e agora eu quero entrar nessa questão do misticismo, e o dia primeiro ele tem realmente esse simbolismo muito forte, né? Todo mundo acha que do dia 31 para o dia 1º, como num passe de mágica, a vida vai se transformar. A vida vai melhorar. Então, parece que o cartão de crédito que estava com a fatura bombando no dia 1º, o banco vai esquecer, né? O banco vai esquecer. É umas coisas de maluco, assim. Mas a gente tem muito disso, né? O ser humano tem disso. Mas a gente quer muito essa transformação, mas quer pouco o processo, que é pouco aprendizado, como o pastor Igor falou, de aprender com os erros, de olhar diferente, de fazer diferente. Fica muito nessa mística mesmo, e a tendência é que o 2024 seja igual ao de 23, porque nós vamos repetir tudo, porque essa mística ela não existe, se a gente não mudar, a vida não muda. Eu costumo dizer que a gente tem marcadores. Nós temos uma rotina repetitiva, em sua maioria. Então, estamos trabalhando, correndo, estudando, ministrando. Então, nós temos uma repetição de rotina muito forte. E, de repente, os marcadores, as marcações de datas, de feriados, mudanças climáticas, isso faz com que pare um pouquinho, e é uma oportunidade para você, deixa eu parar um pouquinho e refletir. Deixa eu parar um pouquinho e me autoconhecer, deixa eu tentar estudar um pouco mais, ler um pouco mais. Então, eu não vejo para o cristão como algo místico. Eu entendo que são marcadores sociais que ajudam a pessoa a se dar conta. Peraí, nós estamos em novembro, com 3 feriados, já estamos em novembro porque eu não vi. Passou tão rápido que eu não vi, foi tão ágil que eu não me dei conta, porque tudo na nossa sociedade, pelo menos se tratando de Brasil, leva você a correr. Você nem sabe por quê, mas você está correndo. Está andando rápido porque porque senão não dá tempo, são muitas atividades. Então, os marcadores sociais são aquele momento de dar uma parada e refletir mentalmente. Claro que se você sabe gerir seu tempo, suas emoções, se você tem um trabalho emocional,
você vai usar os seus marcadores e não os da sociedade. Então, você vai dizer, não, peraí, eu vou criar um marcador, então. A cada X tempo eu vou parar para fazer uma reflexão. Eu vou tirar um dia para mim. Então, do mesmo jeito que Deus nos ensinou que ele fez o mundo em 6 dias e o 7º ele descansou, sendo Deus, por que eu, como ser humano, não vou parar para pensar, para descansar, para refletir, para dedicar tempo à família, dedicar tempo a mim, dedicar tempo à palavra? Temos tempo para tudo. Mas, por não saber gerir, nós não damos a devida atenção para a família, para si. E aí tem um ponto bastante interessante que o pastor Igor falou, essa questão da frustração hoje. Hoje a gente está vivendo algumas questões sociais que colaboram muito com isso. Eu vejo uma desestrutura familiar que colabora muito com isso. Famílias precisaram trabalhar mais para conseguir manter o estilo de vida que elas buscam. Isso tirou tempo de qualidade dessas famílias, isso está fazendo falta. Tirou tempo de qualidade do convívio espiritual, isso está fazendo falta. A gente sabe que a fé, ela remove montanhas, ela muda histórias. Isso está fazendo falta. E ali, para compensar essa falta, eu te dou um tênis. Eu te dou um telefone da marca X. Mas eu amo você, tá? Por isso que eu estou te dando esse objeto ou esse utensílio, enfim. Só que isso não supre amor. Qual foi a última vez? Aí vai uma pergunta para você que está em casa. O ano está começando hoje, ok? Já que ano passado não deu para fazer isso, que tal a partir de hoje? Já que se você parar para refletir ano passado, quantas vezes você olhou nos olhos do seu filho e disse, filho, olha para mim, não importa o que aconteça, eu estou com você, eu amo você, nós vamos estudar juntos, nós vamos ler juntos, nós vamos fazer algo juntos. Eu vou oferecer um tempo de qualidade para você. Eu não estou aqui e nem tenho a pretensão de culpar pai nem mãe, não. Até porque eu sei que cada um tem o seu motivo. E eu sei o quanto é difícil, mas eu estou tentando trazer para você a oportunidade em um marcador, já que estamos em um marcador, 1º de janeiro, para você ter a oportunidade de dizer, eu vou fazer diferente. Eu não consigo tomar café da manhã com meu filho. Vai no quarto dele e ora. Impõe as tuas mãos, ore sobre ele. Abençoe. Você não tem culpa pelo que aconteceu, as coisas vão acontecendo, mas você tem a decisão, já que agora você sabe que pode fazer isso, de mudar a história. Crie marcadores, ensine desde pequeno. Sim. Priorize o amor, sabe, o afeto? Está faltando afeto. Tem pessoas, pastor, que às vezes se queixam. Eu tenho tantos anos, eu não me lembro de ter recebido um abraço dos meus pais. Sim. As pessoas não têm noção como a vida na infância é marcante na vida adulta de uma pessoa. Sim. Tá faltando abraço, tá faltando carinho, tá faltando conversa, tá faltando tempo de qualidade, tá faltando almoçar junto, jantar junto. Eu sei que as responsabilidades tiraram isso, mas é tempo de começar a rever tudo isso. Antes de passar para o pastor Igor, para ele também comentar nesse aspecto, eu queria só fazer uma observação, pedir seu comentário. Doutora Verusca, eu com a minha terapeuta, ela sempre bate muito na tecla comigo da maturidade. Não sei se é porque o homem demora mais para amadurecer, né? Então ela sempre vai nessa tecla comigo, né? Maturidade, a maturidade, a maturidade. Mas uma coisa que eu fui percebendo nessa busca assim, da maturidade, doutora Verusca, que eu percebo que é algo que falta em mim e falta na nossa sociedade como um todo, é você reconhecer que, em muitos aspectos, você fez o melhor possível. Sim. Que eu acho que é um pouco isso que a irmã está falando. Sim. E eu sou um cara que eu sou muito nessa questão do tempo de qualidade. Sim. É minha linguagem do amor. Aí não foi com a minha terapeuta, aprendi com a minha esposa. É a linguagem do amor. Mas eu percebo isso em mim. Então, é algo que eu valorizo. Mas que para outros não tem tanta diferença, não faz tanto... A pessoa vai valorizar outra coisa. Mas cada um vai fazer o melhor naquilo que é possível, com o tempo que tem. Eu preciso trabalhar, eu tenho minhas obrigações de estudo e tudo mais. Então, mas no tempo que eu posso, eu quero dedicar para o meu filho. Não, nós estamos aqui, filho, vamos ficar aqui. Com a minha esposa. Eu acho que o que falta é reconhecer isso e gerir o tempo, que foi algo que você falou anteriormente. Exato. Infelizmente, a gente não tem essa questão da gerência do tempo. Sim. Então, eu estou com meu filho, é a hora do meu filho, mas eu estou com o meu celular, estou com o computador, eu liguei a máquina, a cozinha está funcionando, e a televisão, e aí você não consegue ir. Não fica essa percepção que a gente, às vezes, precisa se entender melhor no sentido de
é o melhor que eu posso fazer e eu estou fazendo o melhor. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando a gente conhece, esse processo de autoconhecimento ele é incrível. Quando a gente conhece quais são as formas de atuação, o meu perfil, a forma de funcionar, como é que eu funciono? Como é que eu lido com as situações? Eu preciso ter um trabalho de autoconhecimento para saber o que eu tenho de competência, o que eu tenho de limite, até para eu poder medir a minha rotina. Ninguém é igual. Deus não fez ninguém igual. Nós somos todos diferentes. Sim. Claro que tem pontos que nos unem, mas cada um de nós tem um perfil emocional diferente. Quando eu entendo como esse funcionamento acontece, eu tenho condições de planejar melhor. Então, o que é a qualidade para mim, o limite para mim? Essa questão da maturidade é interessante porque parece que a sociedade ela bate muito numa maturidade cronológica, mas nem sempre essa maturidade está ligada a um cronológico. Essa maturidade está ligada à experiência vivencial que você tem. Qual é a experiência que você tem? Eu já vi crianças pequenas ter uma maturidade maior do que um adulto, às vezes, pelo tipo de experiência que ela viveu. Crianças que vêm de processos, às vezes, complicados, traumáticos, difíceis, mas ela fez um trabalho de reflexão e de autoavaliação incríveis. Eu vi um dia eu estava passando no consultório e tinha 2 pacientes que eram de uma outra psicóloga lá da minha clínica, e eu escutei os 2 conversando, 2 crianças, uma de 7 e outra de 8 anos. Nossa, que bom que você vai começar o tratamento, eu já faço. Imagina, eu não conhecia nada da vida. Eu achei aquela fala tão bonitinha. Uma criança dizendo isso, o que ele está tentando dizer? Eu estou me reconhecendo, mesmo tão pequeno, eu estou entendendo como funcionam algumas coisas. Então, essa ferramenta aqui, ela é incrível. Deus nos deu isso. E disse que daria dons, daria talentos, deu competências. E por que a gente não busca? Pastores, é absurdo a gente imaginar que tem pessoas que vão morrer e não sabem que dons carrega. Verdade. Nunca testaram vocacionalmente. Não sabem. Não sabem qual é o meu dom. Pessoas que às vezes vão fazer um teste vocacional já de forma madura, porque percebem que são infelizes na sua profissão e precisam entender. E aí você faz os testes e diz, não, peraí, então é isso. O meu dom é outro. O meu chamado é outro. Por que eu não percebi isso? Porque eu não parei para me olhar. Eu não parei para me autoconhecer. Então, nós precisamos proporcionar experiências e amadurecimentos. Quantas pessoas hoje sofrem com os casamentos, com os relacionamentos, e às vezes o problema é único e exclusivamente porque eu não conheço o meu estilo de comunicação. Não conheço o estilo de comunicação do outro. E, de repente, isso traz uma série de conflitos até eu entender que a pessoa funciona de um jeito e eu de outro. Eu não preciso ser igual ao outro, mas eu preciso entender como o outro funciona. Sem dúvida. Inclusive, esse entendimento também, né, pastor Igor, acho que faz toda a diferença no universo espiritual que a gente comentou e falou até da prática de leitura e de oração. Mas não só isso, né, de transformação das atitudes, né? Tantas pessoas que estão enfrentando diversas dificuldades, vícios, prisioneiras de uma série de atitudes e tudo mais, que buscam libertação, mas que não se conhecem, não sabem as dificuldades, cometem os mesmos erros, fazem as mesmas coisas. Espiritualmente não vai ter diferença. A gente olha pelo panorama bíblico, né, Zeca? Porque é o seguinte, se no Antigo Testamento o Senhor ele sempre teve uma única mensagem sobre uma única palavra, que era arrependimento, né? Nós vemos no Antigo Testamento o Senhor trazendo o povo para o arrependimento. Então, ele usava de cativeiro, ele usava de escravidão, ele usava de certas ferramentas para trazer o homem para perto de si em arrependimento, porque o céu é para arrependidos. No Novo Testamento também, a primeira mensagem inicial é de João Batista, quando ele arrependei-vos. E o próprio Senhor Jesus também fala a respeito disso. Então, essa palavra em arrependimento, tanto no original hebraico como também no grego, nós vamos entender que é uma transformação de mente, uma transformação do psique. E não só isso, mas essa transformação do psique, ela tem que gerar também uma metamorfose, não só na mente, mas também no coração e em atitudes. O que nós vemos hoje são pessoas que estão há anos e anos dentro da igreja e que ainda não teve a transformação de mente e muito menos uma transformação de caráter, de atitude. Ou algumas que realmente entenderam que precisam mudar, mas que ainda estão no processo lento da metamorfose.
é aquilo que o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Coríntios. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Então, não é só o psique, não é só o espiritual, mas é também a atitude externa que nós precisamos entender e mudar em relação a isso. Por isso que hoje, como primeiro dia do ano, nós precisamos compreender e nos conhecer. Esses assuntos antigamente não tinha. Então eu conheço, eu assim, vim aos 18 anos, aconteceu muitas coisas quando eu fiz 18 anos, quando eu atingi a maioridade. Perdi meu pai, né? Meu pai foi para a glória, aceitei a Cristo, né? Entreguei minha vida para Cristo, então comecei a me conhecer. E assim, até mesmo teve alguns testes na escola, teste de vocação e tal, e eu jamais, como eu sempre fui tímido, eu jamais poderia imaginar que eu seria levantado a pastor para falar em público, né? Mas nesse teste de vocação eu entendi que era isso. Como a doutora falou, tem muitas pessoas que não se conhecem e que não se permitem também se conhecerem. Muitos casamentos hoje estão dando errado porque não tem uma linguagem, né? Como você falou, a linguagem do amor, um conhecer o outro. Quando eu falo com a minha esposa, então eu sou da linguagem do tato, eu gosto de pegar. Se eu estou dirigindo, eu tenho que estar com a mão na perna. Se eu estou dormindo com ela, eu tenho que colocar a mão, eu tenho que sentir. Isso e ela já não gosta disso. Então, mas ela entende. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, pessoas que convivem juntos e vamos colocar no ambiente da igreja em comunhão, elas precisam também se conhecerem. Isso é um amadurecimento, isso é uma maturidade. Conhecer as pessoas que habitam no mesmo corpo que você como igreja, para que todos juntos venham se ajudar a fazer aquilo que é melhor, a crescerem e até mesmo projetar um ano de 2024 melhor ainda. Na questão espiritual, pastor, eu também fico muito com a impressão de reforçar no nosso imaginário essa questão mística. Sim. E parece que a gente vive sempre na busca de uma manifestação sobrenatural de Deus. Transcendental, né? Isso, aquela coisa que vai mudar. Lendo recentemente um dos livros do Philip Yancey, que é dos meus escritores prediletos, Sim, Decepcionados com Deus, ele fala que a nossa geração é muito angustiada porque Deus não se manifesta. E não se revela, né? Não se revela. Deus não fala, Deus não age, Deus não sei o quê, e por isso a gente se afasta. Aí ele fala que ele foi ler Êxodo, que na geração que saiu do Egito, né, Deus mandou as pragas, todo mundo viu. Deus se manifestava no monte, Moisés subiu o monte, ficou 40 dias no monte com todo mundo vendo Deus, vendo Deus assim, né, na manifestação. Sim, o que eles fizeram aqui embaixo? Então, adoraram o bezerro. Com Deus se manifestando. Então, a reflexão que o Yancey faz é que o problema não é Deus, né? Não é Deus se manifestando ou Deus calado. O problema é o ser humano. É a forma com que nós queremos que ele se apresente para nós. Quando a transformação, e o irmão foi preciso nisso, é uma coisa nossa. É uma coisa nossa, dentro de nós. Não é de Deus, Deus não muda. E isso gera também frustrações, porque a gente quer ouvir aquilo que não estamos ouvindo, nós queremos ser tratados de uma forma que nós não estamos tratando os outros. Então, sempre vai girar um desconforto e até mesmo uma frustração. Total. No meio... Eu estou pegando mais o meio cristão, né? Sim, a doutora está sim. abrangendo e, graças a Deus, por isso a gente está crescendo junto aqui. Mas o que eu vejo é isso. Muitas frustrações porque aquilo que esperavam não está acontecendo da forma que eles querem, da forma que nós desejamos. E isso gira em torno da maturidade também. Porque um cristão maduro, ele vai entender que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que acontece sempre vai ter um propósito diante do Senhor. Tanto as coisas boas como as coisas más. Quando o Senhor fala assim, tem de bom ânimo, né? Porque no mundo tereis aflições, frustrações, enfim, tem de bom ânimo. Essa palavra ânimo não é você dar risada diante de uma perda, diante de uma frustração, diante de uma situação desagradável. Mas essa palavra ânimo vem do latim anima, de uma boa alma. Ter uma boa alma para aceitar e que isso não venha te derrubar, mas pelo contrário, venha fazer com que você venha se levantar, né, se catapultar justamente aí para fazer algo melhor e maior, porque foi assim que Jesus nos ensinou. Então, o que nós estamos vendo é isso. Não podemos nos prostrar, porque vimos realmente todos os resultados de 2023, sinais que apontam realmente para o fim dos tempos. E o que nós estamos fazendo como cristãos? Nós temos que influenciar, e infelizmente estamos sendo influenciados por
muitas outras coisas Posso externas. até fazer uma observação rapidinho? Bem rapidinho, porque nós já estamos para encerrar o bloco. Por Não favor. podemos também ignorar, e é importante a fala do pastor, que o adoecimento mental, em muitos dos casos, Sim. não está permitindo essa mudança de mente Sim, e não também. está permitindo esse ânimo. Sim. Então, se você é cristão, tem se dedicado, mas não tem conseguido, será que não é um adoecimento emocional que esteja acontecendo? Então, Sim. Fica sim, aí a não. pergunta. Eu sempre reforço aqui que inclusive no cuidado espiritual, ela é multidisciplinar, né? sim. E essas ferramentas da ciência, elas entram exatamente nessa Sim. questão de fato, para um cuidado que não é só da mente, mas é do espírito. Porque as Sim. pessoas Porque eles não sofrem, estão separados. pastor. E Não. temos que ter essa E não sensibilidade sofre pouco, de não. saber Muito. qual Sofre é a pouco. área que precisa ser Então, tratada. pastor, não, eu também Né? eu até entendo isso, pastor. Eu acho que em alguns aspectos isso pode até ser possível, mas via de regra, isso está junto. É, Porque não tem mente sem alma. sim. Exato. Não tem alma sem o corpo, sem a mente. Daí depende da linha que É você defende. Aí, dicotomista, tá? dicotomista. Mas não tem essa Sim, separação. Sim. Sim. É tudo junto. Então, é óbvio que a mente pode atrapalhar o desenvolvimento espiritual, o espiritual pode atrapalhar o desenvolvimento. Mas se você não tratar isso, você não vai E o conseguir. orgânico, porque tem adoecimentos emocionais, como por exemplo, a depressão, que faz você ter queda de imunidade e você Total. pode morrer de uma bactéria, de um Total, vírus. total. Quando o Senhor total. fala de uma plenitude de vida, é corpo, alma e espírito, né? tudo, Eu sou tudo. tricotomista, né? Mas eu não vou nem entrar nesse... Não, Mas a plenitude é Sim. estar bem tanto na alma, no espírito e no Sim, corpo. sim, Então, sim. é isso que nós temos que buscar. Sim, porque A saúde em Mas plena... às vezes as pessoas querem ir lá se orientar com o pastor, procura o médico, mas na hora do psicólogo não vou não. Mas aí eu já vejo ainda que tem. é assim, a falta também até de instrução, de sabedoria, tratar Sim. todas as coisas como coisas espirituais. E hoje nós vemos que existem muitas coisas psíquicas, doenças psíquicas que precisam ser tratadas com terapia, com psiquiatria, com remédios, né? Falar hoje, antigamente falar sobre remédios, uma pessoa tomar remédios para depressão, meu Deus do céu, Sim. era um tabu terrível. Hoje já estão aceitando. É claro que Deus pode curar tudo e todos, Sim. mas nós temos Sim. as ferramentas apropriadas para, né? Já era uma ideia que eu defendia. E recentemente não, acho que em novembro, começo de novembro, assim, houve um culto aqui da Igreja da Graça, ouvi o pastor Jaime de Amorim falando isso. Do milagre que Deus Sim, faz, ele faz. mas do quanto é um milagre de Deus a gente ter o médico, Sim. a gente ter o remédio. E como muitas vezes a gente não valoriza isso. Zeca, teve E, uma... e o avanço científico é um milagre de Deus. Só fazendo um Exatamente. adendo aqui, e aí entra uma experiência espiritual. Certa feita eu orando, clamando a Deus diante de algumas situações que eu estava para cuidar de algumas pessoas muito próximas, e eu falava a respeito dos médicos, Senhor, olha, tal, não sei o quê. E o Senhor falou assim, quem são os médicos? Os médicos, eles lutam pela vida. Todo aquele que luta pela vida é por mim, está no meu nome. Aí entra aquela passagem, né? Mas, Senhor, ele não anda conosco. Vamos, né? Vamos... Não. Impedi-lo. Daí o Senhor fala, né? Quem não ajuda espalha, quem não é por mim é contra mim. Então é isso que nós precisamos entender. Sem dúvida. Que aquele que luta pela vida é em nome do Senhor Jesus. Sem dúvida, uma ferramenta incrível. É só a gente lembrar que, assim, e não é muito tempo, não. Se você olhar aqui para trás, década de 50, Sim. década de 40, aqui no Brasil, o pessoal morria de febre, Né? Sim. que não conseguia tratar. Uma série de doenças que foram erradicadas por conta da vacina, do avanço tecnológico. E, Sim. de verdade, meus irmãos, eu às vezes sou um pouco rígido nesse sentido. Só existe um Criador. Sim. Ninguém cria nada. Que tem poder Nem- sobre todas as nem o coisas, diabo mas cria nada. precisamos... O diabo não cria nada. Nada. Não Ele tem. só criou algo, a mentira. Não tem. Não tem. Criação é Deus que faz. O que nós vamos fazer depois é usar de maneira equivocada Sim. pelo pecado, e aí entra a artimanha do diabo. Sim. Isso. Mas criar Nada. é Deus. É Deus. Inclusive, esses dias, vou encerrar o bloco aqui, eu recebi uma mensagem da mulher falando assim, porque lá no inferno o diabo no trono vai castigar as pessoas. Eu respondi para ela, falei, irmã, desculpa. O trono no inferno não é do diabo, é de tem. Deus. O diabo não vai castigar ninguém. Não O tem diabo trono vai estar nenhum. sofrendo. Imagina isso. Trono pro diabo. Eu falei, não, irmã, desculpa, mas respeito.
Aí Mas- já entra o trabalho da psicóloga, porque tem aí pessoas que já embaralhou tudo. Eu falei, não, já calma, foi 550 vezes no inferno, tá bom? calma. O trono do diabo não Aí é o tem. trabalho da doutora. Não tem, não tem. Ou se tem, é uma cadeira elétrica, para ele ficar sofrendo lá. Aí pode ser, mas do contrário não tem. Deixa eu chamar o intervalo. É rapidinho o nosso break. Na sequência, meus convidados vão ter a oportunidade de fazer a conclusão aqui. Nós estamos encerrando esse que é o primeiro programa do ano e eu vou pedir que eles concluam, né? Concatenem ali as ideias, mas principalmente ofereço para você uma aplicação. Poxa, e agora? O que eu preciso fazer para, de fato, viver um novo ano na minha vida? Tá bom? Então fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, o telefone da grade, aqui na tela, para você que quer estudar teologia nesse ano que se inicia, quer aprimorar, lapidar o dom, o talento que Deus colocou na sua vida, procure pela grade. Código 11 3115 0819. É telefone, tá bom? Você pode ligar e é também o WhatsApp, você pode mandar mensagem. Além disso, todas as redes sociais da HIT, para você poder curtir, compartilhar e conhecer o nosso conteúdo. Vem para a HIT que eu tenho certeza que você vai curtir demais a nossa programação. Entretenimento, jornalismo, entrevistas, debates teológicos, culto, culinária. Tem de tudo aqui, tem de tudo. Vem para cá que você vai curtir demais. Intervalo rápido, vejam só, vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só. Intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Verusca, o pastor Igor, falando hoje sobre como ter um ano novo de verdade, né? 2023 encerrou, hoje o primeiro dia é de 2024. Na verdade, nós já estamos quase no segundo dia, já nós falamos tanto que já o primeiro dia já até acabou. Já estamos no segundo dia, mas está começando só o ano. Então dá tempo de você ter um ano todo novo e de verdade realmente. Nesse bloco, os meus convidados vão reforçar com você algumas conclusões do primeiro bloco e oferecer uma aplicação aí, fica ligadinho que é na sequência, tá? Deixa eu só dar aquela moral, e é o que a gente faz aqui no Vejam Só, né? Mostrando a sua foto aqui no programa, tá? Já vamos começar esse ano já distribuindo um presentaço para você. Então mande a sua foto, Facebook ou Instagram. Você nos encontra por programa Vejam Só. É só fazer uma selfie, bem simples, tá bom? Bem tranquilo, assistindo o programa e mandar aqui pra gente. Vai direto nas mensagens, lá nas redes sociais e encaminha a sua foto. Nome, cidade e estado, tá bom? E aí agora no final do mês de janeiro, nós já vamos mandar aí para sua casa um belíssimo presente que eu vou mostrar na sequência. Vamos para as fotos primeiro? A primeira delas vem aqui de São Bernardo do Campo, o grande ABC paulista. E quem aparece aí, ó, é o José Antônio, acompanhando o Vejam Só. Rapaz, o José pegou ali uma barba minha que nunca foi tão grande assim, hein, Thomas? Nessa imagem a barba ficou grandona, cara. Rapaz, tá bonita a barba, né? Nossa, é que eu tô com o queixo, né, assim, né, Thomas? Obrigado, viu, José Antônio, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe demais a sua vida. A próxima foto, ainda aqui no estado de São Paulo, só que agora no interior, na cidade de Ribeirão Preto. E quem aparece aí é o Toninho, lá de Ribeirão Preto. Boa, Toninho. Obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe demais a sua vida. Encerramos as fotos em Ribeirão Pires, aqui em São Paulo. Hoje nós demos um passeio por São Paulo, hein? Que beleza. A Bisaías Silva é o nosso telespectador. Obrigado, meu irmão, pelo carinho também ali, ó. A selfie acompanhando o programa. Deus abençoe, meu irmão. Forte abraço a você e toda a galera aí de Ribeirão Pires que nos acompanha. Então manda a sua foto que você vai concorrer agora no final do mês a este belíssimo presente aí, ó. Nós vamos mandar na sua casa essa canequinha do Vejam Só aí para você, ó. Para você poder desfilar, tomar sua água, seu café, seu chá, né? E poder desfilar aí com ela, tá bom? Então mande a sua foto para você poder concorrer e a gente mandar essa caneca aí na sua casa. Tem a branca e agora tem essa bonitona aqui também, essa pretinha aqui também, ó. Essa aqui é bacana também, ó. Eu gostei mais dessa daqui. Da escura. Boa.
Meus irmãos, nós vamos, infelizmente, encerrando o programa, se caminhando para o final, mas eu quero, então, finalizar com essas conclusões e aplicação. 3 minutos para cada um. Pastor Igor, eu vou começar com o irmão, dar o privilégio da doutora Verusca encerrar o programa de hoje, então. Obviamente, concluindo o assunto para quem nos acompanha, mas principalmente uma aplicação. O que a pessoa deve fazer, atitude, prática, para viver um ano novo de verdade. Tá certo. Bom, nesse primeiro dia do ano, que já estamos entrando até no segundo dia, o Senhor está nos dando a oportunidade de escrevermos uma história nele. Por isso, tudo aquilo que nós fizemos, tanto as coisas boas ou ruins no ano de 2023 e nos anos também anteriores, serviram como lição. Então, cada um de nós sabemos aonde acertamos e também aonde nós erramos. Por isso, eu quero falar com você. A princípio, comece realmente este ano clamando a Deus, buscando a Deus, tendo realmente aí uma vida dedicada ao Senhor, com os devocionais diários, né? Uma leitura da palavra, se enchendo e alimentando o seu espírito. Sabemos que o mundo, né? E infelizmente a sociedade ela está caída, corrompida, mas nós, como servos do Senhor, não precisamos cair com este mundo. Temos que ser e fazer a diferença em qualquer lugar que nós estejamos, sempre buscando a transformação de mente e também de coração através das nossas atitudes. O apóstolo Paulo ele vai nos ensinar muito isso, mas eu gostaria de deixar um versículo, está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. O Senhor sempre tem a resposta certa para as nossas vidas. Se você caiu, levante. Se você está desanimado, também se prepare, levante. Se você está firme e fervoroso, ajude a quem realmente está do seu lado, que precisa da sua ajuda. E juntos, em nome de Jesus, vamos seguir para a Nova Canaã. Que Deus abençoe a todos, um feliz ano novo a todos. Quero agradecer o Zeca, a Angélica, a doutora, que foi um prazer conhecê-la, em nome de Jesus, ao Thomas que está ali. E vamos iniciar realmente aí com Jesus em nossos corações, fazendo e sendo a diferença em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Igor, pelo agradeço. carinho, meu irmão. Sempre uma alegria recebê-lo aqui no programa, reencontrá-lo bem Sim. e poder, obviamente, aprender um pouquinho com o irmão. Que Deus continue abençoando Obrigado, a sua Zeca. vida, o ministério. Os contatos do pastor Igor estão à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só. É só chegar por lá, tá bom? E eu espero te encontrar mais vezes aqui em 2024, hein? Aí, beleza, benção. À disposição. Tem uns temas polêmicos aí. Ano novo, mas os temas são sempre os mesmos, né, Thomas? Na teologia é difícil a gente achar Mas umas é engraçado que os polêmicas novas, né? assuntos, eles diferem. Os temas são os mesmos, mas os assuntos, eles sempre vão para uma... As explicações. Isso. É Sempre aprendendo. Isso daí é brincadeira de estudante de teologia, né? Sempre tem uma heresia nova aparecendo. Sempre. Sempre tem uma heresia nova. Boa. Doutora Verusca, 3 minutos para a irmã também. Considerações finais, mas principalmente uma aplicação para o nosso telespectador. Perfeito. Olha, essa é uma ótima oportunidade para a gente pensar 3 coisas. Como está a sua vida espiritual? Como está o seu organismo? A sua saúde física? E como estão as suas emoções? É uma ótima oportunidade para você começar cuidando de você. Como que você vai amar o outro? Como você vai exercer seu ministério? Como você vai exercer as atividades profissionais se você não se amar primeiro? Inclusive, a palavra manda você se amar primeiro, né? Então, esse é um ótimo momento para você buscar um check-up físico, como está a sua saúde física, fazer um check-up emocional, aprender como que você pode desenvolver o autoconhecimento, buscar especialistas que podem te ajudar e, claro, rever o que você não quer repetir e tentar pensar aquilo que você pode fazer de novo. Eu costumo dizer que é um ótimo momento para a gente pensar não só as nossas agendas, as nossas situações, mas pensar a nossa saúde de uma forma integral. Então, pense nesse momento, já começar o ano fazendo um check-up. Já começar o ano determinando algumas organizações que talvez você não tenha tido a oportunidade de ter em 2023. Comece a definir de uma forma tranquila,
de uma forma leve, como você pode organizar a sua vida. Não se sufoque, não precisa se sufocar. E, principalmente, como psicóloga, eu não posso deixar de dizer, se você percebe que está incomodado emocionalmente, percebe que está isolado emocionalmente, percebe que parece que não vem ânimo, percebe que parece que emocionalmente está mais ansioso, tem algo errado. Vamos concordar que tem algo errado? Talvez tenha chegado o momento de você buscar ajuda. E não pense que isso é te diminuir. Na verdade, isso é melhorar. É você ter condições de fazer o melhor para você, para sua família e, claro, o principal de tudo isso, para o Senhor. Não dá para adorar com qualidade, amar a Deus com qualidade, determinar, de repente, atividades ministeriais, se você não estiver bem emocionalmente, se a sua mente não estiver com saúde. Então, vá buscar uma orientação, uma ajuda, se você tiver com depressão, ansiedade ou qualquer outra questão que esteja tirando sua saúde emocional, busque ajuda. A melhor forma de você criar uma atividade prática ali no dia a dia é você conseguir organizar a sua vida a partir de você para, até o final do ano, você, a partir de você, organizar tudo aquilo que você precisa realizar e, lógico, amar, né? A gente precisa se amar e amar as pessoas assim como a gente se ama. Sem que Deus dúvida abençoe nenhuma. muito cada um de vocês. Amém. Que Deus abençoe, Obrigado, pastor Zé. doutora. Que Deus abençoe, pastor Amém. Igor. Eu fico muito feliz. Angélica também, que Deus abençoe. Amém. Que oportunidade linda de oferecer uma oportunidade tão especial para Sim. quem está aqui com a gente nesse momento ouvindo, vejam só e assistindo. Sem dúvida, fazer uma reflexão, abrir um pouquinho a mente, o olhar. Às vezes a gente, dominado pelos problemas, pelas circunstâncias da vida, não consegue olhar além. E acho que a Bíblia é primorosa nisso, né? A gente não consegue trazer à memória as promessas, que foram sempre elas que motivaram as personagens bíblicas. As promessas. Abraão não via a possibilidade de Sara ter filho. Sim. José preso no Egito, dificilmente ele via a possibilidade de tudo aquilo que ele sonhou se tornar realidade. Mas Deus estava no controle de todas as coisas e as coisas aconteceram. Então, às vezes, as circunstâncias elas podem conspirar contra. Mas quando a gente traz à memória, né, quem é o autor, o dono e o consumador da história, isso tudo precisa mudar de figura. Até porque, como o Igor falou muito bem, em uma das falas dele no primeiro bloco, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Seja a forma como você divide aí o corpo, Deus é Deus de vivos. Jesus foi claro quando ele falou isso, né? É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, quem está com Deus não vai experimentar a morte. Não vai. Jesus já venceu a morte. Então, meu irmão, o que a gente passa aqui não é nada diante da eternidade preparada para todos nós. Amém. Não devia, mas o Espírito mandou, nós falamos Glória aqui, pregamos. É isso. Obrigado, doutora, pelo que carinho. agradeço, imagina. Deus te abençoe. Os contatos da doutora Verus, quer conhecer o trabalho da irmã, precisa de ajuda, pode mandar uma mensagem para ela lá, tá tudo certinho para você, lá no nosso perfil oficial, @programa Vejam Só. Tá bom? Também espero pela irmã aqui outras oportunidades Será um também, prazer, para a gente pastor. poder conversar e aprender um pouquinho mais, tá bom? Quero agradecer demais a você que nos acompanhou, que ficou aí conosco até esse horário aí da noite, né? E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só começando esse ano. E a minha oração é que seja um ano abençoado, próspero, e como eu falei no começo, repleto de experiências com o Eterno. Paute a sua vida nas suas experiências com Deus. Não paute no dinheiro, na conquista, essas coisas aí tem que ser consequência, tá bom? Mas aquilo que você faz com Deus aí, meu irmão, é aquilo que Jesus fala, tranca no quarto, fecha a porta, eita, aí é o sobrenatural, é bênção. Quase um Então, pentecostal. Não é? Rapaz, eu comecei o ano já diferente, é isso. Já deixei aquele velho homem para trás. Aquele homem presbiteriano, reformado. Que bênção, gente. Obrigado pelo carinho. Forte abraço e até amanhã, se Deus permitir.